Nós vamos conversar com vocês sobre se nas fraturas dos ossos do antebraço as placas bloqueadas são necessárias. Começo com essa revisão do Journal of Bone e dizendo que na fixação interna das fraturas do antebraço, dos ossos, placa e parafuso, é a técnica cirúrgica associada com elevados índices de consolidação. Então não há nenhuma dúvida que placa e parafuso é o ideal. Em 2003, eu comecei a fazer levantamento de comparação entre placa de compressão dinâmica e placa bloqueada. É mais importante o uso adequado do princípio. Em 2006, a superioridade da placa bloqueada sobre a placa de compressão dinâmica ainda não foi estabelecida. 2008, não depende do tipo de placa, mas sim na utilização da compressão axial ou interfragmentária. 2013, a correta seleção e aplicação certa da técnica cirúrgica são mais importantes do que a placa usada. E, finalmente, 2014, aquela decisão clássica, aquela conclusão óbvia nos trabalhos, são necessárias mais pesquisas para identificar qual tipo de fratura a placa bloqueada deveria ser utilizada. Então, nessa pequena amostragem, a gente já pode perceber que a placa bloqueada talvez não seja o ideal para tratar as fraturas dos ossos do antebraço. Vamos entender que a fratura diafisária dos ossos do antebraço são fraturas que devem ser tratadas como uma fratura articular e eles funcionam como uma articulação. Podemos fazer a redução direta, que é ideal naquelas fraturas de traço simples, que é a anatômica, absoluta. E nas fraturas multifragmentárias, a gente vai fazer uma redução indireta. Então, é possível, sim, utilizar uma placa na função de ponte quando a fratura é multifragmentária. Esses são os dois implantes que eu coloquei aqui, a placa DCP convencional de 3,5 e a placa bloqueada de 3,5, usar parafuso 3,5, no mínimo 6 corticais em cada segmento. O que significa placa bloqueada? Esse é o conceito inicial da placa, é uma placa de contato limitado, é o Locking Compression Plate. Então, essa placa bloqueada, a clássica, ela tem o chamado orifício combinado, em 8, em que você pode colocar tanto o parafuso estándar quanto o parafuso bloqueado, o que se recomenda quando vai fazer a redução anatômica, estabilidade absoluta, primeiro usar o parafuso estándar. Ela tem um contato limitado com o osso e isso preserva a vascularização do periósteo. Conhecido também como fixador interno, essas são as indicações mais comuns da placa bloqueada. Fragmento metaepifisário pequeno, fratura metafisária, fratura periprotética e a fratura patológica, que é a fratura provocada por causa da osteoporose. Para que a gente possa tratar um paciente com uma fratura osteoporótica do antebraço, o ideal é não deixar espaço, como está na imagem embaixo. O espaço deve ser evitado. E sempre que for tratar com placa bloqueada, o ideal é que se coloque em placas longas. Isso é fundamental para que possa proporcionar resultados bons. E como é que eu posso melhorar a fixação com placa bloqueada na osteoporose? É que esta área de trabalho seja um pouco aumentada e diminua a concentração de estresse. Em algumas situações, no ossos osteoporóticos, eu não posso colocar placa, é impossível. Então, vale a pena lembrar aos colegas que muitas vezes a gente tem que usar pinos intramedulares e associar a esses pinos, por serem instáveis, algum tipo de estabilização no pós-operatório, como, por exemplo, um brace, uma tipóia e assim por diante. Então, vejam que mesmo no osso osteoporótico, muitas vezes a placa bloqueada não vai ter um efeito tão desejável assim. Exemplos da osteossíntese com placa bloqueada, não há dúvida que elas proporcionam bom resultado, promove a consolidação direta, desde que os princípios tenham sido usados. Porém, a placa de compressão dinâmica também oferece os mesmos resultados. Então, eu tenho muitos exemplos que vocês estão vendo, estabilidade absoluta, compressão interfragmentária, consolidação direta da fratura. Nesses próximos, também o mesmo exemplo. Então, o objetivo de eu mostrar isso para vocês é que as duas podem oferecer bons resultados. Então, das duas, qual que eu vou escolher? Na minha realidade, eu tenho que avaliar o custo dos implantes.
Então, eu fiz esse levantamento, tem uns 3 meses, vocês terem noção. Uma placa de compressão dinâmica nacional, ela é 10 vezes mais barata que uma placa bloqueada nacional. E essa mesma placa de compressão dinâmica nacional, ela é 20 vezes mais barata que a placa bloqueada importada. Então, para o meu serviço, que nós temos dificuldade em conseguir esse material, a nossa opção é uma placa de compressão dinâmica convencional. Esse trabalho de 2015 conclui o seguinte: o gold standard, o tratamento cirúrgico das fraturas diafisárias do antebraço, consiste na redução aberta, anatômica, sempre que possível, com fixação interna estável, utilizando placa de compressão dinâmica. O que eu deixo para a conclusão dos senhores? Os resultados entre a fixação com placa de compressão dinâmica e a placa bloqueada são similares, não tem grande diferença. O mais importante é eu selecionar o implante e saber usar a técnica cirúrgica, utilizar os princípios corretamente. A terceira observação, na minha opinião, a placa bloqueada tem indicações específicas e sempre temos que levar em consideração o custo do implante para que a gente possa fazer uma decisão final. Os meus agradecimentos ao Banco de Imagem. Obrigado.